Acho que uma das primeiras coisas para o advogado é você compreender a tecnologia, né? Então, o trabalho do advogado, na verdade, ele continua sendo o mesmo, no meu modo de ver. Ele só tem agora mais ferramentas para que ele possa usar isso. Como que a gente vai se relacionar com as novas tecnologias? Vai ter que mudar a nossa forma de trabalhar. Eu acho que se espera do profissional do direito hoje um atendimento amplo do negócio. Os profissionais de direito, eles estão, ou pelo menos os que estão tentando sobreviver, né, e não querem só o leitinho de hoje, eles querem garantir o leitinho, o pão do amanhã também, eles estão ficando cada vez mais íntimos da tecnologia. Claro que todos os direitos estão em constante evolução, mas eu diria que por se tratar de uma área que lida diretamente com a tecnologia, com a inovação, os desafios é o fato da gente ter que se atualizar e trabalhar de forma muito ágil para atender as necessidades do mercado. O grande desafio hoje, né, do papel aí do advogado também é identificar nessas legislações que não foram pensadas para essas situações o que a gente consegue aproveitar, sobretudo olhando para os fundamentos que estão por trás dessas proteções, tentar aplicar esses fundamentos nessas novas realidades e se socorrer dos mecanismos que a gente tem no Poder Judiciário, que no final das contas a resposta, ainda que seja, né, super burocrática, e também a gente tem aí um processo longo, a resposta vai vir muito mais rápido do que se a gente esperar novas legislações para dizer como a gente vai proteger a propriedade intelectual ou como a gente vai proteger essas criações hoje no mundo digital. Enquanto eu acho que tem a necessidade de o profissional do direito hoje ter um conhecimento aprofundado da matéria e do negócio para você atender o cliente da melhor forma e de uma forma mais rápida, mas, ao mesmo tempo, eu acho que demanda do advogado ter uma visão ampla do sistema do direito como um todo. Porque hoje as pessoas não estão dispostas a investir tempo e dinheiro na contratação de diversos advogados. Então, eu tenho um tributarista, eu tenho um cara do direito civil que lida com contratos, eu tenho uma pessoa de propriedade intelectual. Eu acho que se espera do profissional do direito hoje um atendimento amplo do negócio, né? E isso faz com que eu tenha a necessidade de conhecer várias matérias. Mas, ao mesmo tempo, que eu tenho que conhecer aquilo muito bem, né? Então, eu vejo como aí um grande desafio para os próximos tempos. Uma das primeiras coisas para o advogado é você tem que não só saber o direito, mas você tem que saber minimamente, pelo menos, a tecnologia, né? Ela requer uma especialização muito forte, né? Então, você vê cada vez mais advogados especializados, mas, paradoxalmente, você também tem que ter uma visão bem ampla, porque também está tendo muita transversalidade, né, entre as matérias, né? Então, proteção de dados, por exemplo, né, privacidade, foi uma coisa que entrou com propriedade intelectual e o advogado de propriedade intelectual hoje que não tiver esses conhecimentos, você vai também estar um pouco fora, né, ou para trás. É engraçado, né, porque assim, a tecnologia, no meu modo de ver, ela é uma ferramenta, mas ela não muda o cerne do que nós temos, né, então eu acho que o advogado, ele é sempre alguém muito estratégico, porque ele tem que passar uma mensagem para o juiz, e ele sempre teve, a função do advogado sempre foi essa, né. Escrever 50 mil laudas ou escrever 10 laudas com um texto que seja envolvente, estratégico e vá conduzindo o leitor a concluir para que aquela tese faça sentido. Então, o trabalho do advogado, na verdade, ele continua sendo o mesmo, no meu modo de ver. Ele só tem agora mais ferramentas para que ele possa usar isso. E eu acho que ele tem que ser estratégico também, né? Porque, às vezes, menos é mais, né? Assim como ele é estratégico na escolha da argumentação e da forma como ele expõe o texto escrito para o juiz, eu acho que ele também tem que ser estratégico na forma como ele usa as tecnologias disponíveis para convencimento do juiz. Porque, às vezes, colocar muita coisa, você perde o foco da mensagem que você quer transmitir, né? Acho que é pura comunicação isso, né? O atual desafio que a gente tem no escritório é saber qual vai ser o futuro da nossa profissão. Como que a gente vai se relacionar, né, com as novas tecnologias. Para a gente saber em que medida o ser humano vai fazer diferença e o ser humano jurídico, né, operador de direito, vai fazer diferença num contexto onde você tem uma automação muito pronta, né, sugerida pela inteligência artificial. Então, nós temos que nos reinventar. Esse é um grande desafio para o futuro. A gente não consegue viver hoje sem tecnologia, a inteligência artificial é um outro
braço super relevante. Estamos começando lá no escritório a estudar a aplicação da inteligência artificial, e não só a questão do ChatGPT, muito mais do que isso. De fato, a gente investir na tecnologia como um todo, na criação, de fato, de alguma ferramenta que venha a nos atender de uma maneira mais adequada. Vai ter que mudar a nossa forma de trabalhar, mas, em contrapartida, deve-se buscar a forma de potencializar aquilo e unir forças. Unir forças porque, no final do dia, nós, como indivíduos, estaremos mais atendidos, nós, como clientes de quaisquer escritórios de advocacia também, e, de fato, o mundo tende a estar mais avançado para isso. Quanto mais tecnologia, mais inteligência você vai precisar, e essa inteligência é humana. Então, o futuro é ainda de mais tecnologia. E quando a gente fala de um futuro mais tecnológico, nós estamos falando de um futuro onde o homem é muito importante. A tecnologia não descarta o homem, a tecnologia valoriza o homem, ela faz com que o homem se reinvente, vá para um lugar que ele talvez não pensasse em ir 1 ano, 2 anos ou 10 anos atrás.